Bom dia. O meu trabalho vai falar sobre classes de equivalência relacionadas à empregada doméstica. Meu professor e orientador foi Márcio Rocha. Etapas da pesquisa: contextualização da pesquisa, procedimento, resultados e discussão. Considerações finais. Bom, para a contextualização da pesquisa, foi primeiro necessário definir o preconceito. Auguste definiu como uma aversão ou hostilidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos frente a outro grupo social. Para o meu trabalho, é necessário o enfoque no preconceito de gênero e o preconceito racial. Isso se dá porque o trabalho doméstico é principalmente feito por mulheres e 95% delas são mulheres negras. Nunes vai trabalhar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E isso trouxe esse reflexo no trabalho doméstico, porque os escravos, quando na abolição, não tiveram para onde ir. E por isso, passaram a trocar os seus serviços nas casas dos seus patrões por lugar, por moradia e por alimentação. Sobre as questões de gênero, Grishow vai trabalhar a necessidade de avaliar sobre a interseccionalidade, a questão das mulheres. As mulheres brancas foram proibidas de trabalhar, enquanto as mulheres negras sempre foram símbolo de trabalho e de mão de obra para a sociedade. Ela também questiona, pode passar, a diferença na educação a partir da possibilidade das mulheres trabalharem, as mulheres brancas, elas foram para a formação educacional. E isso não acontece com as mulheres negras. As mulheres negras têm a maior evasão escolar. Também na educação, as mulheres de determinada identidade étnico-racial podem ser excluídas das oportunidades educacionais ou ter menos anos de estudo em relação aos homens do seu grupo ou às mulheres da elite. Pode seguir. Bell et al. Vai trabalhar o machismo invisível, que é essa análise sobre profissionalmente como são vistas as mulheres e os homens. O machismo invisível, ele mostra que homens têm maior oportunidade de emprego, diferença salarial em relação às mulheres e a ascensão profissional é muito mais possível para um homem do que para uma mulher. Pode seguir. No contexto da pesquisa, a análise do comportamento ela se baseia justamente para analisar essas atitudes sociais. Ela vai perceber como o preconceito se forma e como é a mudança de atitude em relação ao preconceito. Para isso, ela usa do método principal, o pareamento ao modelo. Portela vai utilizar isso no artigo dela, usando imagens para serem associadas a adjetivos e assim quantificar pela escala de diferencial semântico como esse comportamento se dá antes da aprendizagem e treinamento de quebrar essas relações estabelecidas e, posteriormente, a escala de diferencial semântico, não o estudo dela, provou que há uma redução do preconceito a partir do paradigma do pareamento modelo. E no estudo dela também traz reflexões sobre o quanto o preconceito está associado a problemas na saúde mental. Ela trouxe que quase 90% dos obesos são considerados também com depressão ou têm tentativas de suicídio. Como combater o preconceito, então? É necessário identificar os agentes, identificar qual é o preconceito e, assim, atuar cientificamente no combate do preconceito. Para isso, a minha pesquisa buscou uma forma de entender isso em meio social. Eu trouxe Obara e Alvarenga como um exemplo
eles criaram subescalas e subdivisões a partir de expressões que estão na sociedade. Por exemplo, pessoas gordas não têm força de vontade. Isso caracteriza como um comportamento verbal que pode ser avaliado a atitude de preconceito. Por isso eles criaram as escalas. Esse tipo de frase estabelece uma classe de equivalência entre gordos e força de vontade. E Misael vai trabalhar a classe de equivalência definindo que a classe de equivalência se estabelece e é reforçada pelo meio social. Pode seguir. No meu estudo, eu busquei no YouTube esse comportamento verbal, que é uma forma de atitude em relação ao preconceito. A plataforma foi escolhida por ser uma plataforma em representatividade social, sendo que tem mais de 400 horas postadas por minuto e 95% da população brasileira que tem acesso à internet se conecta ao YouTube. Na minha pesquisa, busquei subjetivos e adjetivos que relacionassem para assim criar a classe de equivalência. Procedimento. No YouTube foram colocadas 6 expressões que faziam referência ao conteúdo buscado. Foram as palavras-chave: empregada doméstica, discurso das domésticas, relato da experiência de empregada doméstica, experiência como doméstica, do lar e relato sobre empregada doméstica. Os critérios de inclusão foram conter essas palavras-chave ou nos títulos ou nas descrições dos vídeos, ser um relato de experiência, não sendo um relato de experiência, principalmente em primeira pessoa, para criar essas relações, e conter transcrição a voz para texto. Os critérios de exclusão foram excluir vídeos instrucionais, vídeos de tutorial de limpeza e vídeos informativos relacionados ao direito, que mostravam questões trabalhistas sobre as domésticas. Pode avançar. A partir disso, foram extraídas frases e expressões das transcrições, né, dos vídeos que faziam referência a certos temas. E a partir da avaliação de todas essas extrações, foram criadas categorias. As categorias foram tempo que trabalham, restrição a atividades básicas, humilhação, família, escravidão e desvalorização. Resultados. Esses foram os títulos encontrados. Eu, empregada doméstica, a luta pelos direitos das domésticas. A empregada doméstica fala a importância de seu trabalho. Pesquisadora e empregada doméstica falam sobre o trabalho doméstico. Minha experiência como empregada doméstica. Domésticas. Reflexões sobre o trabalho doméstico. Fui humilhada só porque consegui escrever. Fui humilhada como empregada doméstica. Como é o domingo de uma empregada doméstica. Um pouco da minha vida de empregada doméstica. Empregada doméstica indo para a Disney. Nossa voz ecoa. A patroa afogada. Humilhação como doméstica. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Nas nuvens de de acordo com a extração destes títulos, foram criadas nuvens de palavras que representavam a frequência que as palavras apareciam nos títulos. Em destaque... Pode seguir. Elisa? Pode passar. Ixi, volta. É porque travou aqui no meu computador. Pode voltar. Doméstica, obrigada. A palavra doméstica foi associada justamente a essa origem do trabalho lá na escravidão. E é questionada pelo autor Gilliam como fruto de submissão e opressão.
O termo empregado, né, associado a isso, é também questionado como o porquê que as mulheres são sempre representadas como empregadas domésticas e outros serviços prestados por homens nas casas são considerados faxineiros, piscineiros, tem outras nomeações. E isso mostra a generalização e a impessoalidade que o trabalho pode gerar na subjetividade da trabalhadora doméstica. O trabalho é justamente o meio que o indivíduo se desenvolve que desenvolve a sua identidade, desenvolve sua criatividade e consegue estabelecer desenvolvimento pessoal. Esses três pontos não são tão observados no trabalho doméstico, por ter essa relação com a submissão e a opressão. É também trabalhado que a relação que se estabelece entre a doméstica e seu empregado é de muita proximidade, por estar na casa o tempo inteiro, mas, ao mesmo tempo, há seu isolamento e seus limites, como a proibição das relações próximas. Enfim, vão ter os relatos embaixo sobre essas situações, assim. Mas esse ponto justamente de exclusão e de negação da subjetividade no trabalho doméstico. Pode seguir. As expressões relacionadas ao tempo que trabalha. Essas foram as categorias e aqui estão algumas das citações. Expressões relacionadas ao tempo que trabalho, e os anos vão se passando e eu aqui, na mesma situação, doméstica, doméstica. Expressões relacionadas à restrição de atividades de necessidades básicas. E a patroa impedia que eu me alimentasse da própria comida que eu fazia. Existem domésticas sendo impedidas de se alimentarem. Eu tinha que trazer os talheres. Eu não podia utilizar o copo da casa e nem o banheiro. Pode seguir. Expressões relacionadas à humilhação. E a minha patroa impedia que eu me alimentasse da comida que eu fazia. E me bateu uma tristeza, porque era Natal e eu não estava com a minha família. Expressões relacionadas ao trabalho doméstico por gerações. A minha avó foi doméstica, a minha mãe foi doméstica e eu também fui doméstica. Quando eu falei para minha mãe que seria doméstica, ela começou a chorar. Presta atenção, sua avó foi doméstica, sua mãe também não foi? Sua família está predestinada a servir. Pode seguir. Expressões relacionadas ao trabalho doméstico e à escravidão. A senzala moderna é o quartinho de empregado. O que os escravos domésticos do passado, e não um passado tão distante, estão pertinho da gente, são as empregadas domésticas hoje. Expressões relacionadas ao trabalho doméstico e à desvalorização. Ser doméstica e faz parte do trabalho doméstico e as práticas discriminatórias que marcam um lugar de fardo. E pela maneira como o chefe de família, que às vezes vem como a empregada doméstica e não gera lucro para o patrão. Pode seguir. Nessas extrações foi principalmente visto o quanto o produto do trabalho da doméstica não é valorizado, o quanto a humilhação e essas restrições que são negadas à empregada doméstica. Essa é a nuvem de palavras das transcrições. Em primeiro lugar, aparece o eu, que está em destaque já, que é essa necessidade e o quanto o discurso foi marcado em primeira pessoa. Essa necessidade de expor e relatar as situações que vivem. O não foi a segunda com maior frequência, que mostra justamente essa negação, tanto subjetiva quanto das próprias atividades e relações no trabalho, que mostra esse lugar de submissão, novamente, né, e de obrigação em relação ao patrão. Ela foi o terceiro com maior frequência, que marca justamente a questão de gênero,
o quanto a mulher também é sempre associada ao trabalho doméstico e às funções domésticas e às áreas de cuidado. E o quarto foi Gente, que mostra que por mais que tenham todas essas questões, elas ainda são vistas de uma forma impessoal e colocada como generalização. E colocada como uma forma de generalização. Pode seguir. Essas foram as redes de conexões entre as palavras. E foram as classes de equivalência que a gente conseguiu estabelecer a partir das expressões. Senzala e quarto de empregado fazem uma relação. Senzala e doméstico. Doméstico e restrição. Restrição e vítimas de violência. Vítimas de violência e escravos. Escravos e domésticos. E escravos e senzala. E por fim, eu trabalho um pouco sobre um artigo de Viana e... Pode seguir. Viana e Trevisan, que vai mostrar justamente arquitetonicamente como foi o processo da senzala até a criação do quarto de empregado. No artigo, ele trabalha que é a mesma estrutura, sendo um espaço pequeno, com pouca ventilação, pouca iluminação e muitas vezes não contém ou não contém banheiro, mostrando essa lado da restrição, né? Conclusão. Questões relacionadas à saúde mental. Foi possível nesse trabalho questionar justamente a posição subjetiva e as consequências disso na saúde mental das empregadas domésticas. Por terem os seus direitos, agora conseguiram seus direitos, mas ainda na relação muitas coisas que se estabelecem de forma subjugada e que nega a posição da trabalhadora em relação às pessoas. A relevância da pesquisa em relação a analisar a classe de equivalência no contexto verbal. Justamente esse ponto de ir em ambiente social para extrair as classes de equivalência é onde faz também a gente refletir sobre como atuar de forma social para essa mudança no comportamento. Os dados extraídos não tinham relação direta. Como eu disse anteriormente, a gente não conseguiu estabelecer as relações entre sujeito e adjetivo diretamente. Então foram criadas as categorias e, a partir disso, a avaliação das expressões. Para futuras contribuições, é também necessário analisar isso em outros contextos, em outros países, e as diferenças regionais, para que assim haja uma forma de comparação entre o trabalho. E é isso.